Vamos recortar algumas questões devagar, né? Inclusive sobre intervalo de treino, né? Se tornaram incompetentes, incongruentes, improdutivos, não protocolados, desprotocolados. Um fracasso absurdamente desgraçado sobre as parafernálias que induzem análises clínicas a quem justifique lógica e abstratualidade no fundo do cu de quem quanto a intervalo de descanso, né? O que virou entendimento de metodologia e técnica, forma de treino, quando você recortar o que é o limite de uma velocidade? A quem justifique responder perante capacidades ressuscitatórias isométricas, a quem causa e efeito espacial de aterrissagem e sideralidade isocinética, né? Entre aeróbio e anaeróbio, né? Que virou gradiente de temperatura inatingível ao paradoxo da crença, como da incredulidade. Não necessariamente oremos o que fizemos cotidianizáveis, desde a gravidade de um banheiro aqui em quarto, aqui a seriedade de piscinas abertas, negócio nos banheiros atolado de bosta, né? A gravidade da merda total que virou fetiche, que estimularam ganhar lucro sobre coisas que eu vou destruir completamente, que vão ficar a todo o meu controle, de forma absurdamente exata, onde virtualizar, né? É o meu direito, o meu dever, aquilo que virou erro, ou dataram erro de verbo gerondicidade da cruz aqui em ressurreição, perante a Santíssima Trindade, o valor unilateral de subsistenciar a verdade como o direito da liberdade multissistematizada, polissistematizada do valor monoteísta, né? Multipilarizado entre unilateralidades compensatórias, o que se faz a integralidade de um quando dois, né? Auto um quando sobre dois, né? Para três, não necessariamente, né? Então, o que vira o intervalo de descanso a quem justificar os golpes de quando relógio entre relógios, né? Botar no cu de quem entre o grupo de risco que joga nas costas do calçada-se, do rua-se, do trabalha-se, do cotidianizaram-se, né? Do paradoxo do Estado aqui em paradigma do trânsito de privadas, redefecáveis, ressaneáveis, né? Ainda que aqui em bostas, né? Quem tem o poder de comê-los, de cagá-los. Então, intervalo de descanso, quando que virou a quem entender nem ser impostado, a constantemente ineditificar entre intervalos entrevados, né? Desentrevar, né? Serialidades a quem justifique causa e efeito protocolar de sobre a serialidade, né? Em que momento surreia estática a dinâmica interna ressubsistenciar, degustação, protecionismo, arbítrio usufrutal, quando, né? Baixa de frequência, o que vira multissensorialidade entre estímulo e resposta, quando você entender a menor aula, apontando vantagens e resultados, e gasto calórico, e otimização de tempo, um monte de coisa absurdamente ridícula, incompatível a qualquer condição, inclusive hipertrofível, que se interprete aptidão física, resistência, trabalho desse trabalho, né? Atividades físicas largas e restritas, que virou atividade, movimento laboratorial retestável, né? Categorizado sobre o que vira a quem subjugar-se a grupo controle, como cobaiar pesquisas improdutivas, né? As compensações das amostras que precisam ser. Ontem eu botei esse negócio aqui, trouxe esse cabelinho pra cá, amanhã eu decidi mexer. Se a princesa que resolveu lá receber um dinheiro aleatoriamente, ai, eu tô ligando, eu não dou conta quando você paga um negócio antecipado, aí alguém acha mais dinheiro, direito de montar, ó, recebeu, liga lá que eu aproveito que eu pego mais um pouquinho, você pega também. Quando, né, chegar tudo loira, bonitona, vi de longe lá, ai, eu tô ligando lá em cima, não me atende, ai, eu adoro essas coisas proximais, né, adoro, preciso de ver como eu adoro jogo cênico de questões, mas mesmo assim decidi. Né? Não ia não, mas decidi, se a princesa tiver tempo, eu estiver precisando de dinheiro mais às claras, aí eu vou mexer. Né? O cabelo teve que realmente deixar em torno de 1 hora para bem selar e lavar todo dia e ficar, né?
que é a esperteza de algumas coisas ainda que colou na cabeça, não lavar e passar uns dias de pente fino, e quando você joga a tinta preta em cima, aquela merda sai casquinha preta, você vê que tá saindo e tá limpando, né? Faz um contraste compensatório, que nada de descascar, nada de alergia. Eu acordei sentindo a bomba efetivar. Entre subir e descer de escadas, alguma sacudição suficiente, aquilo formatou, convidando uma resposta de um mínimo, né? Entre 4 vezes eu não trouxe tênis nem garrafinha adequado para poder, que são 3 horas que eu tenho que voltar em casa, tomar um novo shake, tomar um banhão e voltar para a esteira depois de 3 horas de atendimento. E eu tô detestando forçarem a barra, achar que eu vou ter que atender mais, que eu não vou querer atender nada. Pra ser bem sincero, ainda que eu tire de letra, o que é tirar de letra, né? Quantas horas de esforço físico e de trabalho, né? Secando a toalha na cadeira para largar para cá, aquela mesa lavada, bota ventilador e tal. Aí tem que ser numa quarta ou no domingo, e domingo a prioridade daqui, eu não vou dar prioridade para um empregadinho qualquer mais montar nas minhas costas. Se quiser, levanta o rabo e propõe o trabalho, ou deixa do jeito que tá. Que é tentar numa quarta-feira mesmo que eu possa trabalhar à noite, que eu à tarde não tenha que ficar. Tenho muita chateação com tal de salão de beleza, que no fim tudo dá certo. Você dá margem para tirados a estrelas é problema, e que não tirados a estrelas também não foi nem um pouco alarmar inédita solução a quem justifique espaço vital, sobrar salão de beleza. Entre alternativistas, assim eu posso dizer. Que o que começa, você tem coragem, fica um tempo com a sua sobrancelhinha raspada e o cabelo bem curtinho, para entender qual é o seu problema e qual é a solução, porque comigo não é problema nenhum ficar careca, né, raspar a sobrancelha, ainda mais entendendo que são ativos e passivos, né? Que viram algumas questões, e mesmo não sou chegado que despadronize o meu modelo padrão, dependente de como ele se encontra, exatamente porque eu entendi, determinei sentidos operacionais, e mesmo nós temos acertos de contas que tem uns que não vão sobrar nem a fiasco de desculpa. Então, perguntando a bonita aqui se ontem ela veio 8 horas propositalmente ou ela esqueceu-se do compromisso, que eu tive que dobrar meia hora ainda que eu podia. Se esse de todo dia não era para ser 7h30, então hoje vai ser 4 horas a minha chegada. O que não justificou? Não achou Uber? Eu quero que você se foda, minha querida. As taxistas, ubercistas. Ai, vou comprar uma moto. Ai, ele deixou um negocinho para entender que ganhou-se um presente ou uma sacolinha. É uma forçação de barra entre comida e o negócio tá me irritando bem. Falar nisso, eu tenho que ir lá buscar o presente que eu ganhei. Fiquei muito agradecida, eu gostaria de dar infinitos presentes, oportunidades a elas, que mesmo valorizam o meu trabalho, num dado momento algumas pessoas, mesmo que tenham bom senso de não jogar uma coisa no lixo, ou isso e aquilo, ainda que tenham várias formas de ver as coisas, você entender que alguma pessoa, se eu usar a condição de processo de ensino-aprendizagem, quando alguma pessoa chega carrancuda, xingando, não entende todos os meus propósitos, mesmo se é para sentar aqui, é para estar aqui, não é para chegar e até que está em outro lugar, e de repente você se desbravar com pessoas que é importante elas serem elogiadas ou sentirem o valor de algumas coisas, entendeu? Eu não gosto de sentir muita descompensação de alegrar, não. Eu costumo saber alegrar com o meu trabalho, mas eu não gosto de algumas coisas meio descabidas de determinados grupos, não. Então, intervalo de descanso, enquanto tal de 30 segundos, 40 segundos, o que é 1 minuto para um personal trainer ou professor da minha categoria, né? Entre 1 minuto de um anencéfalo anal desfocado, né? Com série antes de série, quando série, né? Dar o novo golpe de fingir que não são orientados, que é aqueles que desqualificam tudo porque nunca foram nada e acham que não tem nada a perder. Então, o que é 2 minutos de intervalo de um exercício para outro, dependendo do drop da conjuntura, 4, 5 minutos numa finalização, baixando frequência entre você passar para o membro superior. Várias questões, tal de 30 segundos, 40 segundos, correndo, quebrando tudo, com a buceta no cu do outro, na cara do outro. E só nem chegado um pouco disso, o que virou entendimento de comprimento de série, entre força considerada, limite de força pura com as gravidades da vertical como da horizontal.
A quem justifique descircularizar dançados, lotados, né? Atritais, bloqueados por indecifráveis insignificantes. Quando você não ter um relógio, não precisar ter relógio, tem um relógio exato na parede que justifique, de preferência, o sujeito, e não necessariamente chegar alongado, aquecido, e não tocar nenhuma máquina, caso isso fosse um critério laboratorial, entre finalizar alongando comigo e não necessariamente preferência um só. Eu não dependo dessa debilidade de um monte junto, não, já me irrita muito, deveria ser muito mais caro, alongar mais que um, destoam do propósito. O que é manejo de carga entre propósitos compensatórios e um bando de demônios, futucando tudo a toda inconveniência possível, já que seria seu tempo, já que seria seu descanso, já que para não perder o costume, pau no cu de todos esses. Então nós vamos ter uma condição muito clara perante minutas propagandísticas deixadas para mim como a serem resetadas as conveniências do que é reatufatificar o Estado, do inimigo a quem amigo desconhecido, que desconhecido a quem justifique paradoxalidade de amigo que nunca viu, a quem inclusão e exclusão, né? Pinto de cu é rola onde Sião, né? A quem justifique o mandamento de vão. Então, questões tais enquanto baixar a parafernália, as caneleiras, as multi-instrumentalidades descabidas, olha lá se já, né? O que virou paradoxo de físicos entre pedaços experimentais e o que virou deixados de totalidades a quem justifique, justificar uma barra e anilhas e aparelhos confortáveis e não necessariamente angularizados nem trabalhados a troco de nada. Tem que fazer tudo para não ser nada, ou tem que fazer nada para ser tudo, né? Que é a questão da corrupção conveniente a quem justifique deixar que quebrem, destruam e pegar do falido virou mais rentável do que você se foder explicando e decifrando o que é estimulado aos coitadinhos fingirem terem a necessidade de saber e serem estimulados entre utopias e desutopias a quem pensamento justifica. Ela tá falando aqui, vai ficar uns dias fora, vai não sei o que, eu quero que ela se foda. Ela e a torcida do Flamengo e qualquer outra, etc. Etial desrecessivo, que é quem justifique dominância monstruosa, deficiente, acelerada e retardada. Então, questões minuciosas quanto a, né, em que momento o movimento interalavancar ele se torna direto, fracionado direto, parcializado direto, né? O que vira antidireto e o que vira você entender excêntrico e concêntrico e conveniência de conjugados que não me agrega, ficar falando nomezinho de músculo sem lógica, e o que vira precisar e não precisar, entre caso entender-se o corpo, e com o morto fica tudo mais fácil, né? Há quem justifique cobaia e entendimento de transferência transcendental, independente de picar em um cérebro, o cu, ver a proporcionalidade do genital. Não, o que virou descabimento de dizer que é homem ou mulher, ou dizer que em política de resultado é quem se submete e quem depende disso, né? Fazer o doido e precisar que o doido nunca se torne são. As conveniências dos serial killers, a quem justifique os demônios, né? Entre premeditação sobre periodicidade inédita, quem é o paradoxo do ateu e o religiosizaram-se, né? A quem politizam-se, um calor da casa do caralho, do satanás. Na verdade, né? Que é hora de tomar aquele banhão na cabeça ainda. 2 blusas também, ventilador na reta. Então, o que vira essa palhaçada e o descabimento quando não sujar paredes, não estourar chão, não pendurar anilhas no teto? Aqui tem disso, sabia disso? A quem decifra a roda, a anilha, fazer musculação, tô fazendo aqui, ó, porque eu tô dentro, mas tô fora. E agora eu tô roubando a conveniência. Ao que virou entenderem o movimento, operacionalizarem o sofro, dizer que atingem plenitude orgasmática sem tocar, telecinésica, muito tocante, tocando não tocante, isso tudo me agrega um juízo de valor muito bom. Dizer que catabolismo e anticatabolismo vem como foi do espaço, não necessariamente, né? O que é a panspermia ou qualquer condição variada é quem atribua grão de planeta, né?
entre paradigma que em paradoxo de operacionalizar a condição planetária entre interstício, de aquém a necessidade de datar organoides planetários, não necessariamente. Então, intervalo de descanso, o que virou seriação fixa, manejo gravíssimo, caso afixa, crescente, né? Quando decrescente, é uma coisa absurda e descabida sobre sistemas de séries, caso se soubesse montar séries, né? Quando livros abrem possibilidades entre a instrumentalidade descabida, vira um volume descabido quando monta a ficha entre embutidos e escancarados. A merda é gigantesca, você chegar sempre a alguma ficha roubada de algum lugar, e quando um demente, inclusive geralmente fingido de proprietário, depende de mudar uma coisa, a cagada que é, você não sabe que é pior escrito na mão, digitado no computador, quantas vezes aquilo é levado para corrigir, o nível de responsabilidade da fachada, ainda que se empilhe em avaliações físicas e a condição multidepartamentada totalmente descabida, os mais fracassados têm que vestir de médicos, quando médicos, né, fisiculturistas e não fisiculturistas, a quem decifre a desgraça total, né, da coisa, os fingidos, quando a academia está colocada tudo no lugar e não colocada tudo no lugar, né, que vira operacionalidade de macho fêmea, quem decifre toda essa desgraça e toda a lavagem de dinheiro absurda dentro dessa merda que é o paradoxo da ciência, né? A quem justificaram variáveis físicas ou mesmo, né, desconstantes reversificáveis, a quem justifica serviço de inteligência para a burrice da infidelidade, que demonstra de onde vem e para onde vão. Então, o intervalo de descanso é 1 minutinho, 40 segundos, você vai avaliando alguma coisa, você pode operacionalizar séries homogêneas e heterogêneas, mistas, truncadas, o que virou entender, né? Alguns critérios sobre selecionar exercícios e justificar o que vira isso. Mas isso não é isso, seria a mesma coisa desse. O que é o parado e o ativo? Aqui inventa uma viadagem total sobre isométricos, né? E sobre dinâmicas, né? Completas ou entre mal feitas e descabidas ao entendimento do completo. Quando se lançar no chão, sentar igual um demônio qualquer, a praga dos infernos, a coisa bizarra, e como eles são selecionados de acordo das redes de prostituição, quando querem se exibir, e o que vira ter impossibilidades, ou por que buscam determinadas possibilidades e que sejam descabidas, se não é côncavo, convexo. No final tudo está certo. Pode cortar tudo isso aí, nós vamos recategorizar o meu histórico exemplar de uma vida inteira e até agora, aquilo que vai ter que ser colocado, inclusive o quanto não foi efeito sanfona, o quanto foi a minha especificidade, me impostado descabimento perante inflamação e experimentação de lixo nas minhas costas, ou o que virou, né? O que viraram agrotóxicos, venenos, remédios, integral, diet, light, né, toda essa merda, que há quem justifique o corpo não responder, que com bomba até ele, então por que não tá? Então cadê seu dinheiro? O que virou clichê do drogadinho, do delinquente, estimulado a que seja clichê de uma profissão, entre o que eu já aponto como clichê de várias, que não são merda nenhuma e que algumas ainda empacotam imperativos de muitos emerdalhados que não são merdas nenhuma e que andaram operacionalizando tudo isso, dando aula a qualquer modo e satirizando todos, não? O que são ministérios educativos? É a quem justifica o poder da comunicação de cu fechado, como de buceta anal aberta. A quem justifica a tritalidade perpetuativa a seguir, né? Que é o meu espaço vital, o meu campo de concentração, a minha inquisição, a minha revolução, a minha reforma, o meu, só as partes boas, né? Que eu penso que algumas coisas que se fazem incongruentes, desde que nacionalista seja esse, não aquele, socialista seja esse, não aquele, comunista esse, não aquele, capitalista esse, não aquele, fascista esse, não aquele, né? Nazista esse, não aquele, tem mais, tribalista, pretista, branquista, morenista, antes fosse só isso, né? Que viraram alternativizar destempo no tempo, o tempo no destempo, ou entenderam que, né, pela lógica, se Deus permitiu, onde está o erro, onde está o acerto, né? Do paradoxo do ordenável caos, né? Ou do inferno estático, né? Da plenitude fracassada de assexuados ou fracassados enrustidos, que se não fosse a ética moral do fardo de limpar o cu de porco, eles estariam sem sentido corporal, porque depende de enfiar no rabo propriedades fundamentais que não tenham nem sentido ou são colocadas em grandezas
incompatíveis ao sentido de causa e efeito da humanização, a quem justifique se comprovarem, dependerem desse trânsito quem é, quem não é, para ficarem ao observável ao desnada, antinada, mesonada, qualquer coisa assim. Então, questões, etc., sobre intervalos, né? Palhaçadas tais, o que virou, quando o intervalo é nulo, é fracionado atrital, ainda que você entra ou mudou, acha que está dentro. Para mim, isso aqui cai por terra, filha da puta. O pior se torna em entender como, se você recebe isso, você está pagando aquilo, você está sendo aceito. Então, eu quero sim que o maior me responda, já que, né, quem não tem bunda não senta no morro, que eu tô entre o nem menor. Né? Eu quero o que virou máxima máxima descabida de isolados assaturados, de bases que, se pudesse, né, que estão na fila, que se pudessem mais fariam, se pudessem teriam feito. Então são bases por quê e de que topo, né? Então, entre intervalo de descanso, o que virou intra-aeróbio e anaeróbio, entre mesocinéticos, aqui isotônicos, de isométricos, de passivos e ativos, né? Há quem justifique nem isso quando dizer em que momento, no final tudo dá certo, no leite derramado, tem que esperar baixar poeira. Aqui em meso explodir, dizer explodir, dizer que alguma combustão instantânea de cus apertados viraram escancarados da noite pro dia, que não é culpa do velhinho 24, não é culpa do novinho inocente, imagine se não fosse, né? Paradoxo do cabaço anal dos virgens totais. A quem justifique os bons de foda pra caralho perante a individualidade, perante o meu sobreendeusamento em constantes e inéditas, repetitíveis como singulares, infinitivas, eternizadoras, imortalizadoras. O meu pior é o melhor nem pensado de todos juntos e separados. Então, que fique bem claro. Então, nós vamos deixar muito bem claro aquilo que afeta o máximo da belezura, do embonitamento, que acharam estar melhor do que eu entre músculos, né? Quem é o paradoxo dos músculos? De camuflagem de viado, de ativo passivo, de homens que não forem mulher tem que ser macho para entrar no reino dos céus. E assim não seria bonita se eu fosse absurdamente musculosa. O que entenderam como absurdamente musculoso? Absurdamente definido. O que eu coloco como gravidade de que não tem de para chegar a tal momento? Quem de meio do caminho não mudar a roupa, não perder a roupa, não perder a festa, não perder a prostituição paralela, de a quem justifique mesoperiodizar inteligências de arrecadações entre os fundos do CUS que se decifram em bucetas totais, anais, né, as punhetas totais, desse bando de filha da puta. Entre o paradoxo das armas é a quem justificaram terem academias nas mãos e palcos nobres, caso a guerra chegasse, né? Caso a política de resultado fosse política de resultado e tivesse verdade da base ao topo. Uma coisa que virou escancarada e nem precisar ter diploma, e quando precisar ter diploma, e caso tenha diploma, você não vai, mesmo que eu não vá, e você tem que estar lá e aí de fechar a minha academia, ou como o paradoxo de não nazistas, aqui neonazistas, desnazistas, nazistas, entre qualquer condição de que se sobrou, já que religião entre ateu, né? O que eu quero para mim, o que eu fiz representar, o que eu vou representar e o que não vão repetir e nem comparar, e mesmo vão ter que ser adestrados para, se isso aqui acontecer comigo, explode tudo para ontem, que eu não tenho nada a perder em momento algum, não preciso de justificar ato, fato, tempo, porra alguma, né? Que, aliás, muito irritada por não ter tempo de ler as coisas que eu selecionei, inclusive ouvir músicas mais, né? Mas penso que tô, né? É um perfeccionismo, né? Quem tem muito tem que pagar, né? O que é pré-capitalizar, autocapitalização, acreditando não ser capitalizado ou precisando de colocar esta nota entre que é o paradoxo de mais baixar a bunda e, caso incline, o que é que acontece, né? Quando nem de quatro tem a quem bípede estar entre ativo e passivo comigo, vamos assim dizer. Então, entre intervalo de descanso, que aqui cruza e descruza diariamente, o que é que não sabemos? Entre atrito, né? E entre negligência de atirar paradoxo da pedra, da cruz, ou qualquer coisa de ressurretos, acreditados, naturalizados, menos pecadores, né? O que a coisa constantemente convida? Convida como dá margens abstratuais, como dá margens materializadas. Então, o que vira impulsionar senso crítico a quem justifique precisar se auto, né, truncar, né, sempre frear da arrancada autodespecadista, que meso traduza o inimigo comum, fingido matéria-prima, amigo ou qualquer coisa que é incesto em aborto,
justifique, né? Débeis mentais que não contem mais a idade, finjam-se bons entre idades metabólicas. Há quem justifique simétricos e assimétricos no jogo das quatro paredes. Caso fossem dono de alguma coisa, caso entendessem as quatro paredes, o que virou a plenitude dos prazeres sutras, há quem justifique infras, países baixos, países altos, qualquer coisa assim, quando você proclamar o valor moral do intervalo, apontado intermitente, apontado descabido, se não fosse o intervalo, aperta no intervalo, entre lavagem de dinheiro e mão de obra barata, como que virou cobaiamento da casa, rua, trabalho, como, né, operaciona um tempo e destempo na minha rede, no meu espaço, ao direito de entendimento muito minucioso, que permitiu se categorizar, botar a mão no que é considerado confio e fingirem, né, saber utilizar metodologias, tecnologias sem fio, assim impulsionaram entre uns e façam-se perpetuar e vai levar, e esse vai esse ano, os outros vão atrás, Marte logo ali, Lua logo ali, realmente logo ali e não é logo aqui, né? Então, questões.